conversar um pouco com vocês sobre a crise dos milenais, a crise dessa nova geração, essa crise dessa nova geração. E essa geração, nova geração dos milênios, eles são considerados de quem nasceu. Alguns brigam que é de 79 para cá, outros falam 84, outros falam 90 para cá. Se você tem menos de 30 anos, eu estou falando sobre você, tá? Sobre você, e eu quero trazer para cá. Geralmente, eu gasto a minha vida defendendo a nova geração. Aprendi isso. As pessoas falam, a geração é preguiçosa, a geração não sei o quê, eu defendo. Hoje eu vou ser um pouquinho mais, como é que diz assim, crítico, tá bom? Mas depois você procura na internet, tem um montão de pregação que eu falo bem de vocês. Mas hoje a gente vai falar vai fazer um pouco de umas críticas de algumas crises que estão vivendo hoje. Muitas não são culpa dessa nova geração. Eu tenho 39 anos, então passei, assim, mas eu ainda, se você considerar 79 para cá, eu faço parte. Eu sou, assim, na raspa, eu entrei com 79 ali, eu nasci ali, então eu sou um dos primeiros dos moicanos. Mas assim, e essa abordagem que eu queria trazer, eu queria abrir com um versículo com vocês. Eu queria ler o último versículo do Antigo Testamento. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia. A gente vai ler alguns versículos, mas o último versículo do Antigo Testamento, Malaquias está declarando sobre a vinda do Messias, do grande dia. Malaquias tem um peso a mais sobre juízo, porque Israel tinha se desviado do povo de Deus. Malaquias, ele está trazendo sobre o juízo que vai pesar, mas também o dia D. Ele está já declarando a vinda do Messias e do precursor, que vai ser João Batista, depois de 400 anos aproximadamente. Mas é interessante que Malaquias, ele vai dizer, o último versículo do Antigo Testamento, ele fala que Deus fará que os corações dos pais se voltem para os filhos e os corações dos filhos para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Então, o último movimento de Deus, antes dele, ou quando ele está se revelando do dia D, o último movimento dele, antes dele, no caos da criação, ou no caos do juízo, ele vai fazer um movimento, que é o movimento aonde os filhos, o coração de uma geração se converte ao pai, se volta. Eu gosto de uma tradução que fala, se converte ao pai, e o coração do pai se converte ao filho. Isso para mim é essencial, porque essa é a crise que nós vivemos hoje. A gente vai conversar sobre isso, mas a gente vive... Eu lembro que eu cresci, eu sou filho de missionários, e eu cresci com um conceito chamado missão transcultural. O que era missão transcultural? Era uma missão que valorizava a cultura, valorizava o outro jeito, a língua, valorizava o jeito de ser, valorizava a estética, valorizava a religião, valorizava de outras nações. Então o missionário se preparava às vezes por anos para pensar igual a outra cultura e viver aquela cultura. Hoje, eu afirmo para vocês que a gente precisa pensar nossa missiologia e pensar em missão transgeracional. O problema é que a gente discrimina os jovens. O problema é que trabalhar com jovens é quem sobrou, às vezes é um cara que está... Quem pode ajudar os jovens aí? Às vezes, quem ajuda jovem, quem ajuda adolescente, é pai de adolescente que entrou no desespero, o filho chegou aos 11 anos, e aí ele fala, pastor, o que eu faço? Vem ajudar a gente, quem sabe você aprende, quem sabe ele não se desvia. E aí quando o filho chega... Eu vou dar umas pancadas, ninguém pediu para eu dar, mas apesar que os pastores estão muito felizes, mas assim... E aí, quando seu filho chega com 17 anos, você para de ajudar os adolescentes, porque você já usou o que você queria. E aí, alguém deve estar entrando com um filho com 11 anos, você vai ajudar. E aí, entra numa outra fase que o filho vai para a universidade, você pira, porque você sabe que você não pode ter aquele controle. Missão transgeracional é quando o líder de jovem, ele respeita a cultura, ele pensa como o jovem, ele se prepara para falar a linguagem do jovem, ele faz uma viagem, ele aceita, ele respeita, ele dialoga, de preferência ele converte um deles para que eles convertam os nativos. Mas a gente
valoriza muito a visão transcultural, mas não entendeu ainda a missão transgeracional. Há uma divisão. Existe um escritor que ele era filósofo, mas ele abandonou a filosofia porque não dava dinheiro e começou a escrever telenovelas. Eu achei demais, eu gosto dele. O nome dele é Douglas Coupland, e ele fala uma frase, uma das frases dele que eu mais gosto é essa frase, que ele fala assim: em 40 anos o mundo mudou qualitativamente mais do que os 400 anos que antecederam esse período. Essa análise é perfeita. Ele fala assim, então vamos de novo aqui entender. Nesses últimos 40 anos, quem tem menos de 30 anos, então quem tem menos de 40, o mundo mudou qualitativamente, equivalente ao que o mundo mudou antes desses 40 anos, dos 400 anos. Isso quer dizer o quê? Que o Gerson Borges, pastor principal dessa igreja, não é 40 anos mais velho que os adolescentes, é 400 anos mais velho que os adolescentes. A cabeça dele mudou, tem 4 séculos de diferença, não é 4 décadas. Você está entendendo? Não só ele, você que tem você tem 50, um pouquinho mais, o mundo mudou. O problema é que a gente ainda está achando que é assim. O problema está achando que é o que mudou com os nossos pais. E não mudou só isso. O mundo mudou muito. Há uma ruptura, como diria um ex-presidente, que não está podendo falar agora, nunca antes na história desse país, é perigoso eu falar aqui, né, nessa cidade, desculpa, houve uma ruptura como essa. Por isso que Malaquias é mais que necessário para a nossa igreja. Se o Espírito Santo não fizer os corações dos mais velhos se converterem a essa geração, se os mais novos não se converterem ao respeito, à honra, ao amor aos mais velhos, não vai haver avivamento em São Bernardo do Campo, em São Paulo e no Brasil. A gente precisa ter essa conversão. A igreja tem que não só falar conversão em Cristo, mas tem que ser essa conversão a gerações, conversão a esse Deus que abençoa de gerações em gerações em gerações. É isso. E essa geração milenal, ela está vivendo 3 crises. E a gente vai conversar sobre essas 3 crises. E essas 3 crises, a primeira crise tem a ver com um livro que eu escrevi na Ultimato, e aí é um plim-plim aqui. Ontem esponja, amanhã peneira. Eu explico depois um pouco mais por que ontem era esponja e amanhã é peneira. Mas a crise que eu quero dizer é a crise da informação. A gente vive em tempos onde a informação é líquida e ela está despejada em nós. Então, alguém que se destacava há 40 anos atrás, como é que era um cara que se destaca há 40 anos atrás? Quando ele estava numa sala de aula, ele anotava o que o professor falava. Agora eu vou mexer com alguns, porque eu peguei essa geração um pouco também. Eu estou no meio aí. A gente pegava jornal e revista, recortava e fazia um fichário para quando a gente fosse pregar, pelo menos eu, quando ia pregar, a gente sabia consultar. Olha, era o nosso Google. Era o fichário. Você era avaliado no seminário ou na escola, quantas vezes você ia na biblioteca? Nossa, esse aluno vai muito na biblioteca. O tempo passou, por quê? Porque a informação era escassa. A gente lia livro e ficava grifando palavras importantes. A gente comprava livros para ler o ano que vem, porque a oportunidade está agora. Olha, eu consegui ver esse livro. Mas o problema, ou a solução, é que o que era escasso foi derramado. O cara que se destacava 40, 50 anos atrás, ele era uma esponja. Ele tinha que sugar qualquer aguinha que tinha, porque a escassez era seca. Então, o cara que era esponja anotava, perguntava para o professor, ia na biblioteca, ele hoje é bem sucedido. Esse cara que é bem sucedido tem 50 anos, ele chega para o filho dele hoje e fala, se você quer ser bem sucedido igual o papai, igual a mamãe, você tem que ir na biblioteca, você tem que anotar tudo, você tem que adquirir tudo que o jornal está falando. Mas sabe o que acontece? Se um adolescente ou jovem começar a assistir todo o jornal, ele tem depressão. Se ele começa a ver tudo que está oferecendo para ele, hoje nós compramos livros que não lemos, mas vai para o Instagram e dá uma ibope. Hoje a gente assina canal de TV que a gente nunca vai botar.
A gente assina podcast, hoje vem revista, a gente não lê. A gente simplesmente não passa mais o conteúdo pela gente, a gente só tem a estética de ter a informação por perto. Porque nós mais velhos crescemos com a escassez, então a gente faz de tudo para assinar, poder ter coisa. Essa nova geração, ela só vai se destacar, e isso a gente vai conversar mais para frente, se ela for peneira e não esponja. O problema é que nós velhos, estamos ensinando um jeito que os jovens vão suicidar. Estamos ensinando o que nos fez ser bem-sucedido, ser esponja. Mas eles não podem ser porque o que era escasso virou um oceano de água, informação. E a informação, ela é uma exaustão de propagandas. Deixa eu explicar. Estudos dizem que no século XIX, o que a pessoa recebia de propaganda na vida toda, presta atenção, no século XIX, o que a pessoa recebia de informação na vida toda, hoje, um jovem, um adolescente recebe em um dia. Agora, você não precisa ser evolucionista para saber que a gente não se desenvolveu em um século tão rápido para isso ser saudável para a gente. Isso não é saudável para ninguém. Esse bombardear de propaganda gera efeitos colaterais terríveis. O primeiro dele, por exemplo, quando você está no jornal vendo o tsunami que deu no outro lado do mundo, você está chorando, daqui a pouco vem uma propaganda, daqui a pouco vem um negócio. Estão nos ensinando a sermos insensíveis, a não orarmos, a passar, as desgraças vêm, alguém joga um bebê da janela, alguém faz uma coisa, a gente olha, já muda de canal e vive como se nada tivesse acontecido, porque a crise da informação, ela está destruindo, e essa propaganda está nos tornando insensíveis. E aí você fala, essa geração é muito morna, essa geração, gente, acorda, mas se ele acordar, ele morre, ele não pode. Ser morno, ser neutro, ser esse cara que não se envolve, não tem... Quer uma outra dica? Nunca uma geração foi exposta tanto a emoções. Quando a primeira exibição, os irmãos Lumière, a primeira exibição, um pouco mais de um século atrás, quando eles foram passar no cinema, era um filme de 12 segundos com um trem vindo numa estação. Era só isso, com um piano. E o trem vinha. Já pensou? Você vai lá, compra pipoca, senta no cinema e vamos lá, vai começar o filme. Atenção, 12 segundos. Acabou, gente, obrigado. Era 12 segundos. O Instagram já estava lá. O Stories. Stories hoje tem mais do que isso. Você sabe o que aconteceu quando foi a primeira exibição de cinema? As pessoas sentaram, a corte, o pessoal rico ali, a burguesia, e quando o trem começou a vir, eles saíram correndo do cinema, se atropelaram, muitos se machucaram, porque na percepção sensorial nunca tinha se visto, e olha que é um filme em PB ruim, daqueles assim, ruim, que a gente faz com caderno, fazendo assim, ó, sabe assim, melhora a resolução no caderno. Aí hoje você vai no cinema, ele não é mais 3D, ele solta cheirinho, ele vibra aquela maldição que você está sentada, o negócio é horrível, a sensação, sabe, você fica enjoado, aquele negócio, o som vem aqui, o som ensurdecedor, aliás, você incomoda com a sala do lado, você sabe que o cara está assistindo, com a você está querendo ver um filme, você está vendo que está em James Bond do lado, está explodindo tudo, e aí, uma geração que não vai se levantar nem com filme, nem com nada, e aí a gente vem na igreja querendo competir com o mundo, vamos fazer um jogo de luz, um som... A igreja já perdeu. Eu quero dizer que a igreja perdeu de lavada, não tente competir com o mundo. Sensorialmente já perdemos. É uma geração que está em crise de informação, porque todas as informações estão na sua mão. Então a gente se deslocava, o processo era importante. Você tinha que ir para a biblioteca, você tinha que fazer um recorte, você tinha que ler, não só ler, você tinha que repetir, você tinha que recortar, você tinha que grifar, você tinha que... aquela informação, mesmo a gente sendo uma geração decoreba, mas era passado por nós. Hoje não tem mais graça. Você quer saber a idade de qualquer pessoa famosa, você digita no Google. Não tem mais a conversa de bar, não tem mais a conversa, não tem mais... E é engraçado que essa ironia das coisas, eu lembro dos fake news, que o Fofão tinha uma faca dentro dele. Vocês lembram disso? O Fofão tinha uma faca dentro dele, que dizem que se rodasse o LP da Xuxa ao contrário, era afinado. Então, assim... Não, aliás...
A gente tinha isso, sabe? Dizem que se rodar CD da Xuxa ao contrário, ouvir o discurso do Temer. Não. A gente... Era alguma coisa assim. Se você fizesse... A Temer pode falar, né? No São Bernardo pode, né? Aí... Então, assim, essa informação era um processo, mas hoje, esse processo você não se faz, ele está perto, e por ele estar perto, não se caminha mais para ele, então o processo já não tem mais peso, porque está tudo na nossa mão. É bênção, mas é maldição. Nós não sabemos lidar com isso. Eu não sei lidar com isso. E aí você tem o último problema, que é o problema do acesso ilimitado. Cada vez mais o acesso é limitado. Eu fiz um plano de dados e o provedor aqui do meu celular falou que eu posso ver. Aquilo foi assim, foi maravilhoso. Eu tenho um plano lá, eu tenho 10 gigas e é pouco para mim, para minha esposa. E aí mas ele falou, calma, YouTube, Spotify, não sei o quê, é tudo ilimitado. Eles pagam para você acessar. Aí eu fico pensando, cara, deve ser muito caro manter um Facebook. Deve ser muito caro. Agora eles estão pagando para eu acessar. Antes, só de ser de graça, alguma coisa eu estou dando. E eu vi um vídeo que o irmão mandou para a gente, o Gerson mandou, que é a dopamina. Dopamina é essa química do cérebro que banha, e é a recompensa, sabe? É a recompensa, que nem a carne do cachorro do Gerson. Quando você está fazendo, senta, ele senta para ganhar aquela carne. A dopamina, ela é dada... geralmente com quem fuma, ele recebe logo depois que fuma. Quem bebe, recebe depois de uma encher a cara, logo depois. Quem joga, tem essa adrenalina, a dopamina. E por isso que ele é viciante, é por isso que se fala que não pode jogar, ou se vai beber tem que ter 18 anos. O cérebro precisa você precisa ter uma idade para você tentar conseguir administrar, e mesmo assim a gente não vai conseguir. O problema é que as redes sociais... A internet celular, ela gera a mesma química. É a mesma. É igualzinho de alguém que tem problema com álcool, é o problema com as redes sociais. O problema é que com esse acesso ilimitado, nós todos estamos viciados, que a gente não consegue, e agora a geração mais velha entrou nesse tal de WhatsApp, ferrou. Quantos de nós temos o desgosto de um dia alguém botou a gente no grupo da família? O grupo da família é uma tortura para os milenais. Essa nova geração fala, não faz isso, e a gente tem que fazer. E esses dias eu vi um meme que falei, esse que é meme, outra gíria de hoje. Se a gente se organizar direitinho, dá para brigar no grupo da família até o Natal e evitar o amigo secreto. Então, é exatamente isso que a gente tem que fazer. Mas tem que se organizar, porque senão acaba domingo a briga. Tudo isso aqui, gente, o problema é que a gente está com isso está gerando... Nunca uma geração teve tanta informação e nunca essa geração conseguiu não ser formada em nada. É uma geração que está na esponja alagada e ela está adquirindo, ela sabe quem ganhou o Big Brother, ela sabe quantos foram mortos no Brasil, ela sabe dados, mas ela não sabe o que isso quer dizer, ela sabe tudo o que acontece no segundo, mas ela não sabe o que isso tem a ver para os próximos 5, 10 anos da vida. Crise da informação, fica com isso e a gente vai voltar nela. Existe uma segunda crise, que é a crise da formação. Agora, não é da informação. A informação é um problema externo da sociedade desse século que aconteceu e a gente é vítima. Da formação, agora eu vou falar com os pais. O problema dos pais. O problema é que você que tem entre 45 e 60 anos, ou para cima, geralmente o seu pai foi um cara rígido, o seu pai teve muita rigidez, você teve responsabilidades prematuras, ainda mais se você é de uma família de mais de 4, 5 irmãos, provavelmente você cuidou de um, se você é mais velho, você já teve um filho com 10 anos. Você tinha que fazer os seus próprios brinquedos.
você tinha que se defender na rua, porque se você apanhasse na rua, você apanharia onde? Meu pai, ele tinha uma técnica comigo, quando eu ia apanhar, e eu digo sempre que eu apanhei mais do que eu gostaria e menos do que eu devia. E na minha vez de bater, eles querem proibir. Mas tudo bem, isso é uma outra coisa, a gente vai conversar isso depois. Eu apanho a hora que eu vou bater, você quer proibir? Por isso que eu não vou... Não, deixa eu falar. E aí, meu pai, ele tinha uma técnica que ele falava assim, primeiro que ele pegava aquela cinta, dobrava, e ele fazia um som que dava mais medo do que a cintada. Ele fazia um processo de tortura, depois eu fui ver. E aí ele queria dialogar, não tá, quando uma criança vai apanhar, não fica dialogando, não. Quantas cintadas você acha que você merece, por isso você fez? Aí, depois eu fui entender, cara, eu era tão novinho, e eu chutava 3. Aí meu pai falava, eu acho que é 20, então vamos ficar em 12. Depois de muito tempo eu descobri por que eu dava o palpite antes. Ele decidia, já estava decidido. É que nem o livre-arbítrio. Já está decidido, mas Deus finge que você decide. Eu não sei, eu sou presbiteriano, desculpa, escapou, eu não sei aqui. Não sei se eu posso falar isso. E essa formação dos nossos pais, essa escassez, os mais velhos, eles falaram, não, eu não vou fazer isso com meu filho. Eu sofri muito. Meu pai era muito rígido, meu pai era militar, eu não tinha brinquedo. A gente viajava, eu viajava de São Paulo para Goiânia, porque a família da minha mãe é de Goiânia, num Fusca azul, meu pai levava as marmitas no meio da perna da minha mãe lá, porque ele tinha medo da gente parar, e eu sempre pensei que era os piores postos de gasolina do mundo é daqui até Goiânia, e depois eu fui descobrir que meu pai parava no pior para não ter vontade, a gente passava tanta ânsia que eu não tinha vontade de comer, é para não pedir, era o xixi no buraco, é tudo no buraco. Porque, coitado do meu pai falou assim, não tem dinheiro para dar para esse menino, então é melhor ele nem passar a tentação. Então fazia aqueles pães com mortadela que chegava grudado, e a gente ia comendo daqui até lá, e é isso aí. Refrigerante quente, tubaína. É um pouco de terapia que eu estou fazendo aqui hoje, tá, gente? O problema é que essa geração que foi traumatizada pelo pai, ele quer dar tudo para o filho, e ele ensinou o filho que pode ser o que quiser. Tente outra vez, não desista. Tem as músicas que falam, autoajuda, você pode, você não pode. Eu quero dizer um negócio para você. Se você tem um filho que ele treinar nos próximos 10 anos, chutar uma bola, jogar 8 horas por dia, muito provavelmente ele não vai ser igual o Neymar ou igual um cara que você gosta aí que joga bola, porque ele não pode. Não adianta você falar que ele pode. E aí quando vai para a estética, beleza, eu olho no espelho e falo, você vai ser bonito. Não, não vai. Não vai, mas pode meter botox, não vai. Não vai. E esse pensamento, porque como os pais, as pessoas mais velhas receberam tanta coisa crítica, a gente ensinou isso. O problema é que essa geração está batendo a cara no poste, na parede, quando chega na área do trabalho, porque o patrão não vai dizer isso, vai falar, não, você não pode fazer isso. Como não? Minha mãe sempre falou que eu podia. Não, não pode. Essa geração, ela está crescendo. Clica aí, meu amigo. Essa geração, ela está crescendo que ela não pode sofrer e nem fracassar. Então, é a primeira vez que uma geração ganha medalha por chegar em último. Todo mundo ganha medalha. Tem o 10 do aluno. Agora o pessoal de pedagogia vai me matar. 10 do aluno, o que é o 10 do aluno? Não importa que você errou tudo, você se esforçou, então você merece um 10. É o 10 do aluno. É legal o conceito. O problema, eu não estou falando, então tem que ser meritocracia só, não. O problema é que evitar essa geração de cristal, essa geração... agora eu vou falar uma coisa, eu não devia falar, eu sempre sou criticado nesse momento. A minha geração foi forjada no bullying. É lógico que o bullying evoluiu, tem requintes de maldade muito maiores, e tem que ser evitado. Mas tem que tomar cuidado para o bullying não virar o mimimi da proteção. Você ser zoado na brincadeira com os amigos, meus principais bullies são os meus melhores amigos, não estou falando os inimigos a gente beijinho no ombro. Eu estou falando dos amigos, esses amigos,
eles ensinaram muito. Não estou dizendo, de novo, não estou defendendo o bullying, tem que ser. Eu estou tomando cuidado, se você é pai, mãe, você talvez está criando uma geração de cristal, e essa geração de cristal, ela vai, clica aí, meu amigo, não está mais nada funcionando. Temos os melhores amigos em casa, qual que é o problema? Essa geração de pais, ela quer ser amiga do filho, melhores amigos do filho. O problema é que tem horas que você vai ter que decidir, pai, se você é amigo ou se você é o pai. E eu vou dizer uma coisa para você que pode doer. Entre você ser o amigo do seu filho e você ser o pai, ele vai precisar do pai, porque ele nunca mais vai ter um pai. E amigo ele pode ter. Entre você ser a amigona da sua filha e você ser a mãe, seja a mãe. Porque amiga ela vai ter. O problema é que a insegurança de talvez nossos filhos não nos amarem, os pais estão virando escravos dos filhos. De novo, estamos preparando uma geração que vai ter problema de formação. Porque o mundo não vai ter esse amor todo que você tem por eles. Porque se você não for pai, você for mãe, o mundo vai ser. Ai, mas o mundo é um pai tão ruim. Tem uma música do Super Combo que fala que a vida é como o pai, não, a morte é como o pai que bate nas crianças, mas a vida é como uma mãe que obriga as crianças a jantar. Depois vocês assistem lá, Super Combo, coisa boa, só para quem é milenar, você não vai gostar se você é mais velho. Clica aí. Opa, voltou. E aí, por último, estão nos ensinando que na hora certa vamos ganhar responsabilidade, e aí agora a gente tem uma geração, o menino tem, presta atenção como as coisas que eram para a nossa adolescência cresceram com a gente e agora é para a gente com 30 anos. Videogame não é uma coisa mais para adolescente. Videogame é para adultos, videogame fatura mais que Hollywood. Aliás, esse é um fenômeno que as pessoas falam, eu não entendo, essa geração quer assistir, esses dias eu fui conversar, essa geração quer ficar assistindo os outros jogarem videogame na internet, nem jogar é assistir alguém jogar. Aí o menino virou para mim e falou, o que você faz quando você assiste futebol? Sacou? A gente faz isso, a gente assiste alguém jogar o futebol, e a gente está lá, pançudo, no nosso, assistindo, morrendo de infarto, porque a gente nunca jogou, mas a gente assiste, e eles fazem isso, e provavelmente vai ganhar mais dinheiro do que ser médico, então deixa eles jogarem. É difícil entender isso. A última crise, gente, é a crise da percepção. E aí, essa crise é causada por causa das redes sociais. Só vemos o mundo com filtros. Nos colocar os filtros. O Instagram, ele não tem espaço. Marcelo Taz disse no seu último livro, o Instagram não tem espaço para a morte. Marcelo Taz, ele conta que uma tia dele querida morreu, e ele estava no velório e ele fez uma foto bonita. Ele falou que não tirou a foto do corpo, mas tirou uma foto de umas flores e fez uma homenagem. E as pessoas comentavam, que ridículo isso, você querendo ganhar like com a morte da sua tia, não sei o quê. Ele foi bombardeado e ele escreveu um capítulo sobre o Instagram não tem espaço para morte, a rede social não tem espaço para tristeza. E aí você faz um simulacro, tira o melhor da sua comida, e que nem está gostosa, sem sal, mas está lá a foto. Você tira o melhor das suas férias, você nem sequer saiu ainda, mas você está tirando foto, e aí o outro também do outro lado está infeliz, porque também está tirando do melhor, e você está achando que ele está feliz, e aí a gente tem essa percepção de que todo mundo é feliz, só eu sou triste, só eu tenho depressão. Depressão é uma das maiores dores dessa nova geração, porque essa geração está morrendo, porque ela acha que todo mundo é feliz de Instagram, porque ela vê o mundo como Instagram. Essa geração, ela também, só vemos o mundo que o algoritmo nos mostra. Clica aí, meu querido. E aí, o que quer dizer isso? Algoritmo, deixa eu explicar rápido. Algoritmo é um negócio que faz, ele lê você, presta atenção, é mais ou menos assim, dizem que 50 likes que você dá no Facebook, na sua conta, o Facebook conhece você mais do que um amigo de trabalho. 100 likes que você dá no Facebook, o Facebook conhece você mais do que um amigo íntimo a você. 200 likes que você dá no Facebook, ele lê você, o algoritmo lê você e conhece você mais do que o seu cônjuge. 500 likes que você dá no Facebook, o Facebook conhece você
mais do que você. O Facebook não precisa te ouvir. O pessoal quer ficar botando coisinha aqui para o Facebook não ver. Você já teve um papo que quando você abriu o celular, estava vendendo o que você estava conversando? Não é que ele estava... Aí você fala, está vindo minha conversa, maldito. Não. Depois de 500 likes, ele sabe quando você vai conversar e com quem você vai conversar. Ele não precisa disso. O problema que ele vai dando é que nem uma banca de jornal que só tem a música que você gosta. E aí você chega numa banda e você gosta de rock and roll, e tudo que tem lá é só rock and roll, você fala, que paraíso. E aí você gosta de sertanejo universitário, você chega e só tem sertanejo universitário. E aí você tem a sensação, percepção, de que o mundo é igual a você. Por isso que a internet prometeu tolerância à diversidade e está entregando intolerância. Era para essa eleição ser a eleição da tolerância, é a eleição da mentira e da intolerância. Por quê? Porque o algoritmo criou bolhas, pior do que o condomínio que você mora. Onde todo mundo gosta da mesma coisa, onde todo mundo é crente, e se você torce por um... É muito engraçado ver os caras lá, pesquisa rápida, aqui no meu Facebook esse candidato está ganhando muito mais que esse outro, é lógico. O algoritmo só vai pôr amigo seu que pensa igual a você. E se você está cada vez com mais desgosto de entrar no Facebook, você está com desgosto de você. É uma chance de você se conhecer. Só vemos se for instantâneo. E essa daí é a minha última da crise, para eu entrar um pouco agora, e nesses últimos 10 minutos falar da Bíblia. Se a gente não entender os nossos problemas, a gente não tem como ouvir a voz de Deus. Tudo é instantâneo. Filme é instantâneo. Essa geração, ela quer agora, já. Eu posso fazer uma pesquisa para encontrar quem são os milenares e quem não são? Essa pesquisa eu faço nas minhas aulas, e aqui eu quero que vocês levantem a mão sem medo de sofrer um bullying, porque provavelmente você vai sofrer. Mas assim, eu tenho 2 cargos de trabalho, e você vai ter que decidir um trabalho agora que eu vou oferecer. O primeiro cargo de trabalho é um trabalho que você vai ganhar 15 mil reais. 15 mil reais. Esse trabalho você tem que estar no trabalho, que é lá no centro de São Paulo, às 7 horas da manhã. Se você é homem, você tem que estar de terno todos os dias. Se você é mulher, você tem que estar com um playzinho lá, não sei como é que é, também. Você tem um manual a seguir. Esse manual vai te dizer a conduta certinha que você tem. Você não pode inventar moda, você tem que seguir o que está no manual. Você tem um chefe, você tem um escritório. Você não pode usar o seu celular no escritório. É um momento de dedicação total. Vocês já entenderam como é que é o trabalho. 15 mil reais. Eu vou perguntar quem vai querer esse trabalho. Esse trabalho do lado de cá é um trabalho que você vai ganhar 7.500. Esse trabalho tem home office. Você pode fazer na sua casa. Esse trabalho, uma vez por semana você tem que ir lá e você pode levar o pet. Seja lá o que for isso. Esse trabalho, de um andar para o outro, tem um escorregador. Mesmo que você odeie escorregador, mas tem um escorregador colorido. Esse trabalho você não tem roupa. Esse trabalho você fala quantas horas e é por produtividade. Você vai falar quanto, você precisa produzir. Se você não produzir, você vai ser demitido. Mas você vai dizer, e você tem 20% para fazer algo para a nossa empresa que é da sua cabeça e a gente vai investir se a ideia for boa. Trabalho dos 15 mil. Quem quer agora, levanta a mão. Levanta a mão alto, assim, ó, eu. 1, 2, caramba. É 15 mil. Trabalho dos 7.500, levante a mão. Vocês são Quem aceitou 15 mil pensou, nossa, eu trabalho 10 anos e eu descanso os outros 10. Esses caras vão trabalhar 20 anos para ganhar o que eu vou ganhar em 10. Eu vou acordar cedo? Vou. Dane-se. Vou fazer o meu pé de meia. Isso é alguém da geração passada. Essa geração, ela está preocupada no instantâneo. Agora, e no processo? Vai demorar 20 anos? O dobro? Vai. Mas pelo menos eu estou em casa. Sabendo, deixa eu só dizer uma coisa. Tua casa vai virar um inferno, que a sua casa vai virar o seu trabalho.
Todas essas coisas que eu falei para você, a Google oferece. E ela paga mal. Por que o Facebook e a Google são as que pagam mais mal do mercado? Porque ela sabe que você vai aceitar. Porque você nem tem pet, mas você pode levar se um dia você tiver. A primeira resposta é o seguinte: crise da informação peneira. Peneira o que é bom, peneira o que é mais importante, peneira o que vale a pena. Não seja esponja, não fique anotando tudo. Aliás, se você já ouviu o que você deveria, vá embora do congresso agora. Não fique aqui para ouvir até o final todos os recados, porque você não vai prestar atenção em todos os recados não vão chegar, mas a gente continua insistindo nisso. Para que a gente tem 3 pontos, se um ponto é muito mais eficiente para decorar? Sabe, peneira porque é bom. Assista apenas o que você gosta. Não assiste mais Globo, assiste o Globo Play. Depois que passou, você vê. Será que vale a pena? Vamos ver a audiência, quantas estrelinhas tem. Não precisa correr atrás de filme. Não compre jornal, pelo amor de Deus, não assine jornal, eu sei que dá status, sei lá o quê. Só se você usa para limpar as fezes do seu pet. Aí, tudo bem. Você sabe qual que é o últimos versículos do Evangelho de João? Eu adoro o último versículo do Evangelho de João. O João está lá e daqui a pouco ele põe um versículo lá que você fala assim, não é possível que isso aqui é inspirado. Você já leu algum versículo da Bíblia e fala, não, isso aqui passou. O João fala o seguinte, olha, parece desculpa de gente que não fez o trabalho de casa. Todo respeito com o João. Ele fala assim, olha, Jesus fez muito mais coisa, mas não deu para anotar não, porque não teria livro suficiente para anotar. Assim. Você já leu assim, você fala assim, ô João, é o Evangelho, mano. Põe aí, que se dane, põe capítulos. Pô, você joga uma dessa, você vai trazer a revelação por 2000 anos para toda a humanidade. Ó, foi o que deu para escrever. O cara está economizando pergaminho? Presta atenção. João sabia, desde aquela época, que tem que peneirar, senão muito menos é mais. Outro livro que está lá. Isso aqui é outro. Menos é mais, tem que peneirar. João sabia, o que está aí é suficiente. Tem muito mais, mas o que está aí é suficiente. E Paulo fala o seguinte, Paulo no capítulo 12 de 1 Coríntios, ele está falando sobre os dons, poder, tudo que é bom da igreja, você fala assim, caramba, que poder. Aí, como é que ele acaba o capítulo 12 de 1 Coríntios? Ele fala, agora eu vou subir o nível. Agora algo excelente. E aí ele vai, ainda que eu fale a língua dos anjos, dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, ele vai falando dos amores, ele vai falando sobre entrega, a vida como sacrifício, ele vai falando sobre os poderes, aí ele vai falando, aí no final, no versículo 13, ele fala assim permanece agora esses 3, a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é... Nós precisamos ensinar essa geração de milênios a amar. Eu não sei o que você ensinou para essa eleição para o seu filho. Eu não sei o que a sua rede social, sua vida está expressando para o seu filho sobre essa eleição. Mas Jesus amou conversando com mulher, conversando com homem. Jesus amou falando com grego, falando com judeu. Jesus amou com o samaritano ou com o judeu. Jesus amou se o cara era da Lava Jato, publicano, ou se o cara era um cidadão de bem. Jesus amou se a mulher era adúltera, ou se o cara estava com uma pedra na mão. Jesus amou se ele estava confortavelmente na casa confortável de Zaqueu, ou se ele estava pendurado numa cruz. Jesus amou. É a única formação que a gente precisa dar. Peneira. Mas Marcos, nós somos chamados para amar. Com o jeito que vocês forem amados, sereis reconhecidos como os meus discípulos, se amarem uns aos outros. Não se vocês tiverem tal opinião. Quem ama? Aquele... E aí Jesus vai falar sobre amor, e a gente agora está falando de outras coisas, e a gente pensa, não, amor é algo sublime, é mais do que qualquer dom.
É o amor. Nós somos chamados para nos converter ao amor. O amor lança fora o medo, 1 João 4,18. Ele lança fora o medo, porque quando você tem amor, você não tem medo de se dar mal, porque você já se deu bem, porque você tem o amor. O amor é suficiente. O amor é suficiente. E aí, Marcos, e a formação? A formação, querida, é deixar o amor de Deus e em Deus nos moldar. É isso que ele faz. Quando perguntaram para Jesus, Jesus, como é que eu faço para herdar a vida eterna? Essa é uma resposta que se eu fosse Jesus, eu dava, ô amigo, você já pensou, você fala assim, chegasse para alguém rico, não sei quem é rico, quem é rico hoje no Brasil, assim, um ricão, um rico, família o quê? Família Lema. Aí você chega para a família Lema e fala assim, o que eu faço para herdar a sua riqueza? Não é ridículo isso? O cara vai falar, só herda quem é filho. Era para Jesus falar, não tem como herdar a vida eterna, só herda quem é filho. Meu. Você não merece herança. Ou você é filho e vai ter, ou você não é. Aí Jesus fala, o que a lei fala? E aí, já se tinha na época de Jesus o resumo da lei. Amar a Deus acima de todas as coisas, de todo o seu entendimento, tudo que você puder, e amar o próximo com a si mesmo. E Jesus vai e faz. Aqui vai gerar a parábola do bom samaritano, que é o amor, se não for praticado, não adianta você falar. Mas é muito interessante que a gente fala como Jesus resumiu o Antigo Testamento. Não foi Jesus que resumiu, já era esse o resumo. As pessoas sabiam que resumir. O amor é o resumo. Amor é o resumo. A gente tem que ter não só a informação do amor, mas a formação no amor. É amar a Deus e deixar Deus nos amar. A gente só vai poder amar o próximo se a gente sentir o amor de Deus. Se o seu filho saber que ele vai ser amado. Filho, você vai fracassar. Mas isso é maravilhoso. Isso torna o evangelho melhor, porque você é um fracassado que Deus te ama. Olha só a mensagem do evangelho. Jesus morreu na cruz por você. Olha isso aqui. Que se isso não é depressivo e maravilhoso ao mesmo tempo. Por quê? Jesus morreu. Alguém teve que morrer por você. Olha que horrível que é. Você é tão ruim que alguém teve que morrer por você. Não é ruim isso, não é um sentimento ruim, por isso que a gente chora às vezes quando ouve isso. Agora, olha só, alguém morreu por você. Alguém me ama a ponto de morrer por mim. Nunca eu fui tão valorizado na minha vida. O amor dá sentido à vida. Não evitar fracasso, não falar você pode tudo, você não pode tudo. Mas o Deus que te ama pode. Essa é a formação que a gente precisa para se desprender. É isso que faz a nova geração realmente se converter ao coração do pai e da mãe, quando ela vê que o amor de Deus está passando por ela. O pai, olha, você tem uma certeza na vida, se você é pai, mãe, eu sou pai de 2, eu estou aqui ainda aprendendo, mas a única certeza que eu vi na vida é que eu vou fracassar. Algum dia meu filho vai virar para mim e vai falar, eu não pedi para nascer. E eu vou falar, eu não pedi para ser você quando eu queria. E é assim, a vida é assim. Tem que tomar. Eu estou falando isso porque meu pai falou isso. Eu não pedi para nascer meu pai, eu também não pedi. Você rasgou a camisinha. Cadê? Falou não. Eu queria só aterrissar agora na última, a crise da percepção. Porque nós temos uma crise de percepção, de olhar e não enxergar, de sentir de ver e não enxergar, de ouvir e não escutar, de falar e não comunicar, de tocar e não sentir. A gente vive essa crise dessa bolha, essa bolha cibernética que nos colocaram, essa bolha que a gente não consegue ver, essa bolha que se escandaliza com a orientação sexual de alguém, mas que a gente pula um mendigo na rua, porque é assim. A gente vive na bolha religiosa, é duplamente bolha. É uma bolha que é da bolha. E aí, o nosso desafio é entender que somos pecadores incapazes, mas em Cristo encontramos descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo. Aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso. Deixa eu só, para suas almas, deixa eu só fechar isso, e agora acabou meu tempo, eu vou encerrar, queridos. 2 coisas sobre esse versículo. Primeiro, jugo. Jugo é uma peça muito pesada aqui em cima do boi,
E sempre eles colocavam um boi velho e um boi novo, para poder o arado, né, a junta de boi, quando se junta os bois, você tem um arado, e esse arado poder o mais experiente não se desalinhar, e o mais novo conduzir. Só que essa junta, esse jugo, ele vai pesando e vai danificando a coluna do boi, e com o tempo, aquilo que era bom, mata o boi, estraga o boi, danifica o boi. Os fariseus, mestres da lei no primeiro século, eles apelidaram a hermenêutica, a interpretação da lei, a interpretação do Antigo Testamento como jugo. Então, o jugo era para trazer controle sobre a pessoa social. A lei serve para trazer controle social. A lei serve para... Então, quando eles iam se interrogar, e era normal eles interrogarem os mestres da lei, falavam, como é que é o seu jugo? Por exemplo, o sábado. O meu jugo é que a gente não pode andar 1 quilômetro. Até 1 quilômetro não é trabalhar no sábado. E aquele rabino, aquele jugo é mais suave. Ele fala que você pode andar até 4 quilômetros. 4 quilômetros ainda, mais que 4. Ou então eu vou seguir o rabino tal, porque ele tem o jugo suave. E aí Jesus vem e fala assim, meu jugo, aliás, o jugo leve, meu jugo é suave. Assim, eu cumpro, pode deixar que eu cumpro. É que nem aquele negócio, filho, você tem que lavar a louça, mas eu vou lavar para você, pode ficar tranquilo. Não, mas peraí, eu cumpro, meu jugo, eu interpreto, é a minha interpretação. Vocês ouviram o que foram dito, eu porém vos digo. E Jesus, pior que assim, Jesus sempre interpreta muito mais pesado, porque ele fala, se você adulterou é pecado, se você olhou, já está pecando. Mas o que Jesus fala? Eu vou cumprir. Então ele está falando assim, se você tem o peso da religião, o jugo para trazer controle, você não precisa mais da lei para ter controle. O Espírito Santo vai te controlar no amor e na graça. E é assim que ele vai controlar. Lei rígida em casa não vai trazer controle. Presta atenção, talvez vamos ter um presidente aí que vai trazer mais lei. Não é. A gente precisa de mais amor, mais graça. A lei, não adianta você bater mais no seu filho. Não estou falando para não ter lei, mas a lei só mostra o quanto somos pecadores. É a graça que nos salva. E quando Jesus fala, eu sou manso, no português o manso, ele é muito ruim, porque parece um cara meio bobão, eu sou manso. Alguém bate na cabeça, desculpa. Não é isso que Jesus está falando, que ele é manso. Manso era o apelido da frente dos cavalos romanos. O que isso era? Os cavalos bem treinados, que não perdiam o controle na adversidade, eles eram chamados de mansos. Por quê? Eles eram colocados na frente da tropa. Se quem assistiu Coração Valente vai saber o que eu estou falando. Está vindo os cavalos, aí os caras vão lá, wait, aí sobe. Não! Lembra do Coração Valente? Eu estou parecendo idiota. Aí eles levantam a lança. Um cavalo que não é manso, ele desespera e derruba o cara. O cavalo manso continua, mesmo sabendo que aquela lança vai enfiar no pescoço dele, ele vai morrer. Ele é um cara que na adversidade é controlado. Eu sou manso. Jesus fala isso porque ele fala, vai vir uma hora que eles vão me ameaçar de cruz. Eu sou manso, eu não vou parar. Por isso que eu posso interpretar a lei de forma leve, porque eu vou morrer. Eles vão enfiar a lança, eles vão enfiar os pregos e eu vou morrer por você. E quando eu morrer por você, seja a geração nova ou seja a geração velha, todos encontrarão um descanso. Não vai ser no céu, vai ser agora, já. Baixa a sua cabeça, eu gostaria de orar com você e por você. E que nós encontremos esse descanso. Queridos pais, talvez você está com o coração apertado porque o seu filho jovem não está no Evangelho. Talvez seu filho não está aqui hoje, você gostaria que ele arranjou uma desculpa, sua filha não está aqui hoje, seu coração aperta, você se culpa, você deu tudo, você pergunta onde eu falhei. Fique em paz. É leve, não tira esse jugo, não é você que converte ele, você fez a sua parte. Deixa a paz entrar no teu coração. Ele morreu pelo teu filho e pela tua filha, acredite na aliança. Você que é da nova geração está achando que todo mundo é feliz, lindo, e só você tem essa dor no teu coração, essa depressão, essa angústia,
isso que está você, que as redes sociais não pegam. Eu quero dizer o seguinte: Deus te ama, Ele morreu por você. Eu sei que é difícil, que alguém tem que morrer por você, porque você não presta, mas Ele morreu por você, Ele te ama tanto que Ele morreu por você. Senhor Jesus, que o Seu Espírito Santo fale nessa conferência, Senhor. Que a gente ame a nossa cidade, mas principalmente que a gente ame a nova geração. Uma missão transcultural é derramada sobre essa igreja, Senhor. Que a gente pense na próxima geração, como a nós mesmos, como o Senhor nos amou. Em nome de Jesus, amém.